Te bendizemos, Pai, nessa noite, em meio aos teus louvores, a tua ministração e agora, em meio à tua palavra que nos será pregada pela tua ministra Grace, com certeza já devidamente ungida pelo teu senhorio, pelo teu Espírito Santo. E agora, como igreja, nós nos prostramos, nos rendemos, focamos a atenção naquilo que, através dela, Grace, Deus falará com a sua igreja. E desde já agradecidos é que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pediria que a igreja do Senhor abrisse a palavra de Deus em Josué 1. Livro de Josué, capítulo 1. Amém? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, essa história é muito linda porque fala de um homem simples, chamado Josué, mas que chamou a atenção de Deus. Josué descendeu Moisés no sentido de liderar o povo. E ele tinha algumas características que Deus me fez meditar. Em primeiro lugar, Josué ele era um adorador. Em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué congregava. Josué estava perto da tenda, porque a tenda significava ali presença de Deus. E quando a palavra de Deus fala que ele não se apartava, ele tinha os afazeres dele, tinha as atividades dele, mas ele estava desejando a presença de Deus. Por isso ele não se apartava. Josué ele era um assistente de Moisés e isso demonstrava no coração dele o desejo de servir a Deus. Ele queria conhecer mais a Deus e buscava com Moisés aprender mais de Deus. Assim somos nós, cada vez que nós estamos na casa do Senhor, cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, nós estamos demonstrando para Deus o nosso interesse em conhecê-lo. E isso não se faz de qualquer forma, isso se faz de coração aberto. E Deus não força ninguém a fazer aquilo que não quer. É voluntário, porque é com amor. Josué tinha coragem e determinação. Em Deuteronômio 31, de 14 a 23, o Senhor fala que os dias de Moisés já estavam findando. E ele chama Josué até a tenda da congregação para falar diretamente com ele. E Deus fala assim: ser forte e corajoso.
todas as vezes que Deus chamava Josué para falar com ele, ele só dizia assim: ser forte e corajoso. Mas essas palavras eram palavras de ânimo para Josué. Não eram palavras de crucificação para ele. Eram palavras para que ele erguesse a sua cabeça e buscasse forças no Senhor, que já havia liberado a ele, determinado a ele uma palavra de ânimo, força e coragem. Josué, ele era um excelente comandante militar. Em Êxodo 17, ele fala que foi a peleja sobre a ordem de Moisés contra Amaleque, e ele venceu. Mais à frente, só um minutinho. Ele ajuda Gibeão a vencer 5 reis. Né? Então, Josué, ele era uma pessoa que ele não se intimidava diante das lutas. Ele não era daquele que olhava a dificuldade, pô, esse negócio está difícil. Não. Ele primeiro olhava para o que o Senhor já havia ministrado a ele. Ele ouvia a voz de Deus, ele não se intimidava. Ele era estratégico, como aconteceu quando ele enviou 2 espias para fazer o reconhecimento da fortaleza de Jericó. E lá eles encontraram Raabe, que ajudou, pediu silêncio dessas pessoas. Eram estratégias de guerra. Ele estudava o ambiente antes de tomar qualquer decisão, antes de ir à frente. E ele era um homem de batalhas, ele não ficava atrás da batalha, ele ia à frente na batalha. Por quê? Quando o Senhor coloca uma batalha na nossa frente, não é para a gente recuar. Ele falou para Moisés, diante do Mar Vermelho, diga ao povo de Israel que marche. Ele não pediu para o povo parar. Ele não falou para o povo recuar. Porque ele iria fazer o impossível. Ele iria abrir o mar. E o povo só tinha que marchar, que se determinar diante daquela situação. Vou vencer, como Davi falou, tu vem contra mim contra espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E foi em nome do Senhor que aquelas pessoas atravessaram o Mar Vermelho. Foi em nome do Senhor que Josué venceu várias batalhas. Como eu coloquei aqui, Deus fala com Josué motivando. Ele fala aqui no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não, mas não era essa a passagem. Ele fala assim, é no 9. Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Josué, vai, porque eu estou contigo, porque eu estou à frente. Apenas faz aquilo que eu estou te mandando. Vai e enfrenta. Não é para ter medo. Vai e faz. Em Salmos 121:8, está escrito assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E em várias narrativas de vários salmos, o salmista fala, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro bem presente, por isso eu te louvarei, tu exaltas a minha vida, abate meus inimigos. Em várias passagens de salmos, o salmista fala sobre isso. E Josué ouvia Deus e isso lhe fortalecia para vencer cada batalha. Um detalhe de Josué, ele olhava para frente. Ele olhava para o desafio, ele não olhava para trás. Ele não se escondia, ele não se atemorizava. Ele olhava para o desafio e ele desejava a conquista. Por força dele, não. Pelo entendimento que ele tinha que Deus é maior. Ele entendeu o valor do esforço e do ânimo para vencer. Em 2 Crônicas 15:7, a palavra de Deus fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E em 2 Crônicas também, no versículo 5, ele fala uma coisa interessante. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava.
muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Ou seja, estava numa situação difícil. Mas no 7, olha o conselho que ele dá: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É esse Deus, meus irmãos, que nós servimos. Lá de Gênesis, Apocalipse, o povo ia para a batalha. O povo saiu de Egito sem saber guerrear. E a primeira situação foi correr do faraó, né, porque ele estava vindo atrás, e encontrou o mar. Para um povo que só fazia comer, beber e dormir, como aqui já foi exposto, era uma situação extremamente difícil e impossível. Mas Deus falou: segue em frente, vai em frente. E não é diferente de Crônicas para os dias de hoje. Nós estamos numa batalha muito grande. Nós vivemos essa batalha nesse momento. Mas, continuando, Josué entendeu que precisava se manter fiel. Agora é a passagem de Juízes 1:7, ou de Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Esse era o segredo. Era se manter fiel à palavra de Deus. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque é olhando para mim que nós vamos encontrar a instrução, a força e a capacidade necessária para vencermos os últimos dias, os dias maus. Ele entendeu que precisava se dedicar à palavra. No versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Salmos 119, 97 fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É direto, é de dia, é de noite, ao dirigir, ao deitar, ao se levantar, ao sentar à mesa com os filhos, com a família, que é muito importante, porque as famílias estão sendo atacadas. E nós precisamos nos erguer para defender os valores de Deus no meio das nossas famílias. E para isso, nós precisamos meditar de dia e de noite. Como nós temos nos preparados para os dias maus? Nós estamos nesses dias. Nós vivemos a última geração. As coisas estão acontecendo muito rápido e de uma maneira que nunca antes vista. Os valores completamente acabados. As crianças atacadas. Crianças, gente. Criancinhas que não sabem de nada. Só seguem a instrução que é dado pelo pai e pela mãe, não tem discernimento. E as pessoas olham o ser humano, que é a obra ápice de Deus, como coisa. Em 2 Timóteo 3, ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. É esse momento que nós estamos vivendo. E como nós temos nos portado diante de todo esse quadro que está formado? Estamos defendendo os valores de Deus. Temos buscado em sua palavra e diante da sua presença, na comunhão com Ele, a coragem e a determinação que nós precisamos ter diante, inclusive, da nossa própria carne. Porque a carne é o nosso primeiro inimigo. A carne milita contra o espírito. A apostasia, ela não entra de uma hora para outra. É tudo muito sutil. Hoje eu estou com sono. Hoje eu estou cansado. Não tive tempo para ler a palavra.
Não pude orar. Você pode orar até correndo. Não me concentrei para isso. E vai começando devagar, muito devagar. Foi assim quando os discípulos estavam no barco. Começou aquela ventania muito devagar. E daqui a pouco veio a força do vento. E já vem para destruir. Porque ela pega a pessoa no momento de distração. Porque o primeiro momento, que foi aquele momento mais lento, que foi aos poucos, que não tem nada a ver, que está tudo bem, que está beleza, já tinha passado. A coisa já tinha ido para uma segunda etapa. O esfriamento já tinha entrado. Em Hebreus 10, 25, fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes, essa é a chave, que o dia se aproxima. Até então, não deixemos de congregar como convém, como é costume de alguns. Tá. Mas quando ele fala, quanto mais vedes que o dia se aproxima, ele está nos chamando a atenção. Está chamando a atenção da última geração, meus irmãos. Nunca foi ministrado a passagem das virgens nécias e prudentes em tão pouco intervalo de tempo, de uma pregação para outra, como agora. Não sei se os irmãos têm notado. Mas nunca foi ministrado tanto quanto isso, nem que seja citado, mas tem sido citado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus está fazendo assim, ó. Desperta, meu povo. Desperta, porque eu estou voltando. Deus nos chama a atenção para Ele. Só podemos ser fortalecidos se o buscarmos. Outro exemplo que o Senhor colocou no meu coração foi o de Noé. Noé, quando foi chamado para construir a arca, ele foi